Bom dia a todos. Hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Abacuque, Abacuque profeta menor, capítulo 3, versículo 17. Antes de eu ler essa palavra, deixa eu falar um pouquinho para você a respeito do livro de Abacuque. O livro de Abacuque é um livro que conta a história de Judá. Judá, Deus teve uma nação, um povo chamado Israel, foi dividido em 12 tribos, dentre as 12 tribos, uma tribo chamada Judá. Judá era uma tribo que foi próspera, abençoada por Deus, como as demais tribos, e sempre que Deus nos prospera, nos abençoa, nós temos uma tendência a esquecer um pouco de Deus. Isso é do ser humano. Quando as portas se abrem, nós queremos mais as coisas boas, prazeres, do que as coisas de Deus. Com Judá não era diferente. Porém, veio um tempo de corrupção, de pecado muito forte, muito profundo sobre Judá, a ponto disto despertar a ira de Deus. E todas as vezes que a ira de Deus é despertada, vem também a vara. Afinal, a Bíblia diz que Deus corrige aos que ama. E veio a vara de Deus que permitiu uma outra nação, a nação de Babilônia, invadir Judá, colocar um jugo sobre Judá e um caos, um clima de destruição sobre Judá. Pois bem, o que eu quero passar, isso é só um pequeno resumo. No meio de toda a destruição e do caos que Judá se encontrava, se levanta um homem chamado Abacuque, um profeta, conhecido, tido como profeta menor, mas profeta é sempre profeta, não tem profeta maior, menor, isso é só para forma de nomenclatura. E Abacuque, ele tem o discernimento de que aquela situação a qual Judá estava passando era devido aos erros, às afrontas, à desobediência, à rebelião de Judá em relação a Deus. É lógico que se nós fizermos um comparativo à nação de Judá de antigamente e ao povo do mundo hoje, nós vamos perceber semelhanças muito grandes como que nós estamos vivendo diante de Deus. Mas não é esse o teor da ministração dessa manhã. Estou falando isso só para você ter uma ideia de quem era Judá. Pois bem, em meio a toda aquela situação, ao caos, à derrota, à calamidade, à situação deplorável que Judá se encontrava agora, que outrora teve em situações maravilhosas, que outrora eram nações, não só Judá como as outras tribos, nações que despertava temor das outras nações, não por causa da força de Judá ou das outras tribos, mas por causa do Deus de Judá. Agora é o contrário, agora as nações estão subjugando, colocando jugo sobre Judá. A situação de Judá é uma situação difícil, uma situação de miséria, de escassez, de fome, de jugo, de volta à escravidão. Porém, Abacuque, ele tem o discernimento de que tudo isso havia um sentido de rebelião, de pecado, de desobediência a Deus. E Abacuque então resolve orar a Deus. E ele faz uma oração no capítulo 3 dizendo assim: eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra da misericórdia. Por quê? Porque Abacuque sabia que Deus é misericordioso e que se o povo orasse, se o povo se arrependesse, isso está lá no livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se o povo se orasse, se o povo se humilhasse, se o povo se arrepender, se o povo se converter
dos seus maus caminhos, Deus ouviria do céu, perdoaria os seus pecados, sararia a sua terra. Então, Abacuque faz essa oração a Deus, dizendo, reconhecendo a misericórdia de Deus, que Deus era poderoso para perdoar, relevar e tirar Judá daquela situação do jugo dos babilônicos. No capítulo 3, versículo 17, Abacuque, ele, mesmo diante daquela circunstância, de toda aquela situação, o cenário, amado, é aí que eu quero despertar a tua atenção. Porque nós temos uma mania de ficar muito focado no cenário. O que está acontecendo? Nós estamos vivendo aí os nossos dias, os nossos momentos, mundialmente falando, e o cenário é um cenário completamente de derrota, um cenário completamente de fracasso. Pessoas que estão em desespero, sem saber o que vai ser do dia de amanhã, sem saber o que vão comer, como vão pagar o seu aluguel, como vão pagar suas contas, pessoas preocupadas com as suas dívidas, o seu nome que vai para o SP Serasa. E diante da situação que Judá se encontrava, Abacuque, ele faz uma declaração perante Deus num desses momentos de oração. Ele diz assim no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Maravilha essa declaração de Abacuque. Abacuque está nos dando uma lição. Amado, eu não sei qual cenário que você está enxergando e talvez você não tenha nenhuma expectativa de melhora, de dias melhores. Ao contrário, você já se prostrou. Você já está num processo de prostração diante dessa situação. Mas eu quero te convidar a fazer como Abacuque fez. Você reconhecer que todas as coisas podem estar sendo dificultadas no momento. As portas podem estar fechadas, a despensa pode estar vazia, ficando vazia, o dinheiro pode estar se acabando, as contas estão chegando, porque mesmo em meio à crise, as contas continuam chegando, mesmo em meio a toda a situação, o povo está recluso dentro de casa, mas as contas continuam chegando, e em meio a toda essa situação, você está prostrado, você está sem perspectiva, a sua expectativa é uma expectativa ruim. Eu quero te convidar a dizer como Abacuque: ainda que todo esse cenário está me mostrando uma situação deplorável e difícil, todavia eu me alegrarei no Senhor. O convite de Abacuque hoje e o meu convite para você que está ouvindo essa ministração é você se alegrar no Senhor. Mas como é que eu vou me alegrar no Senhor com essa situação? Eu não sei se eu vou conseguir manter, sustentar minha família. Quero te dizer uma coisa: se for necessário, Deus faz como fez no passado. O profeta Elias estava ali num momento de crise, num momento de fome, de seca, de escassez, e Deus disse para Elias: vai até o ribeiro de Querite, porque ali eu vou mandar que os corvos te sustente. Pela manhã um corvo vinha trazendo pão e carne no bico para o profeta Elias. Deus, ele ainda é o mesmo Deus. Deus, ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Deus ainda levanta viúvas, como levantou para com Elias, para sustentar ele, quando no meio dessa mesma fome, dessa mesma seca, Deus disse a Elias: vai à casa até Serepta de Sidom, a casa de uma viúva, porque lá eu levantei ela para lhe sustentar. E chegando lá, o cenário era uma mulher pegando gravetos de
pau para fazer um fogo, assar um bolo, ela e o seu filho comer e esperar a morte, porque era tudo que ela tinha. E o profeta chega ali e diz para aquela mulher: faze primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, o azeite da botija não se acabará e nem a farinha da panela. Assim aquela mulher fez e assim aconteceu. O azeite não se acabou, nem a farinha da panela. É esse o Deus que eu estou lhe apresentando nesta manhã, o Deus que faz o seu dinheiro multiplicar. Esse pouquinho que você tem guardado, talvez lá na poupança, talvez aí na sua casa, dentro da sua carteira, ao qual você está preocupado, achando que ele vai acabar. É esse pouquinho que Deus faz multiplicar. Deus faz multiplicar aquele arroz que está na sua despensa e que você não sabe como vai ser quando ele acabar. Deus faz multiplicar o feijão, a carne. Deus faz multiplicar todas as coisas em favor dos seus filhos. Então comece a enxergar o cenário diferente. O cenário pode ser destrutivo, mas o meu Deus é maior do que todo o cenário. Não importa a circunstância, Deus está no controle. E eu já disse, como eu disse ontem, Deus cuida dos seus filhos, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que não haja produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho esteja exterminado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Exultar significa alegria extrema, saltar de alegria. Ah, mas não temos motivo, pessoas estão morrendo na Itália, pessoas estão morrendo no Brasil, pessoas estão morrendo em todos os outros países, nos Estados Unidos, no Japão e na Alemanha. Querido, uma coisa é certa, Deus está no controle, não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Todavia você não tem motivo para ficar prostrado. Todavia saiba de uma coisa, tudo está na mão de Deus. A Bíblia diz que a terra está na palma das tuas mãos, é como se fosse a gota de um balde. Então, querido, Deus está no controle. Viu? Alegra o teu coração, mais uma vez eu digo isso, alegra o teu coração. Louve a Deus, exalte a Deus, mesmo em meio a toda essa situação. Tenha um cântico de gratidão e de louvor a Deus, porque no fim, Deus vai cumprir como fez com Abacuque. O Senhor é a minha força. Ele fará os meus pés como das corças e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ou seja, Deus vai mudar esse cenário. Amém?